Nós estamos, mais uma vez, iniciando um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e para mais um encontro, uma reunião de estudos. O Instituto é de Estudos Avançados do Espiritismo, fundado por Diolindo Amorim, e que tem o nosso Jorge Andréa como o nosso presidente de honra. Nós vamos dar início à nossa reunião, agradecendo-te, Jesus, nesta hora, as bênçãos deste encontro, em que estamos bafejados pela tua luz, sustentados pela tua misericórdia e pela alegria divinizada do teu evangelho de luz, seguindo Jesus, aqui não só os ensinamentos, mas também os desdobramentos que teu discípulo dileto, Allan Kardec, nos legou como aula suprema e magna para todos nós em humanidade. Nós te agradecemos pela bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, rogando-te bênçãos, resiliência, energias, luzes por sobre todos os que sofrem no planeta de que és o governador, mestre querido, rogando-te bênçãos para esses nossos irmãos e permissão para que o manto de Maria possa estender-se por sobre todos eles. Agradecendo-te, Jesus, portanto, esta reunião fraterna, ainda te rogamos que abençoes o nosso querido irmão, amigo, companheiro Guilherme Kremer, que vem hoje mais uma vez, para a nossa alegria, trazer o fruto de seus estudos. Que assim seja, com a tua bênção, a tua paz e a tua luz, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre. Bem, então, nós estamos recebendo Guilherme Kremer, que é engenheiro mecânico, trabalhou 43 anos na Petrobras, tem 2 livros doutrinários publicados. Atualmente é presidente do Abrigo Teresa de Jesus, na rua Ibituruna, aqui na cidade do Rio de Janeiro. É vice-presidente do SEMA, o Centro Espírita Maria Angélica, na Barra da Tijuca, também aqui no Rio de Janeiro. É conselheiro do Lar Fabiano de Cristo e da Rádio Rio de Janeiro e palestrante em vários centros espíritas e também aqui no ICEB. Nosso Guilherme Kremer vem hoje até nós para nos falar em nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, no mês de Gandhi, Kardec e Francisco de Assis. Nós vamos hoje vibrar para Gandhi e um tributo que fazemos nesse projeto que Guilherme Kremer aqui nos ajuda a desenvolver. Obrigada, Kremer. Vamos em frente, somos todos ouvidos. Bem, boa noite, então, às amigas e amigos do ICEB. É muita alegria estarmos aqui mais uma vez participando dessa escola de reflexão, que o ICEB é uma grande escola de reflexão, e a doutrina espírita é reflexão. Sem reflexão, nós não conseguimos transformar aqueles pensamentos que temos no nosso intelecto para o nosso comportamento, que eu acho que esse é o grande objetivo. E sempre quando nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos, eu e nós certamente nos sentimos, em nome de Jesus, nos sentimos sempre muito aliviados. E sempre que tem esses momentos, eu me lembro daquele capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec colocou e abordou o Cristo Consolador, lembrando aquele convite que Jesus formulou, que, aliás, formulou num momento raro de alegria e satisfação. Sabemos que seus momentos eram muito difíceis, sempre em luta contra aquele dogmatismo religioso, aquelas tradições religiosas tão antigas que estavam sempre muito voltadas para aquilo que é exterior e não para aquilo que é interior, como ele estava trazendo. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, desesperançados, que eu vos aliviarei, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas.
esse convite eu gosto muito porque ele tem dois momentos, né? Tem o momento do alívio e tem o momento do descanso, que são momentos diferentes. Você pode estar fazendo um grande esforço para de realizá-lo, você sente alívio, mas você não está descansado. O grande problema, acredito, das organizações religiosas é que as pessoas chegam, são aliviadas e aí não retornam mais. E aí não conseguem alcançar o descanso, porque o descanso vem do aprendizado. Aprendei comigo o que nós estamos fazendo, né? Estudando, aprendendo, aprendei comigo, sou brando e humilde de coração e alcançareis descanso. Não aquele descanso que nós imaginamos, né? Mas é aquele descanso operativo. Mas, em síntese, esse descanso é um descanso interno das nossas próprias dificuldades interiores, que nos sempre estão a cicatar aí a nossa alma com essas dificuldades. E aí nós alcançamos o descanso. E ele complementaria, né, nessa palavra, nesse convite, que o meu jugo é suave, realmente o jugo de Jesus é o amor, e o meu fardo é leve. Eu gosto sempre de lembrar que esse fardo leve é muito próprio de Jesus, porque os nossos normalmente são pesados. Nunca encontrei ninguém que te falasse que o seu fardo fosse leve, né? Está todo mundo sempre a reclamar do seu fardo. Então temos que trocar o nosso fardo e buscar o fardo de Jesus, que é leve. Na minha visão, aí é uma reflexão, acho que o fardo de Jesus é o próximo. Sempre que nós ajudamos alguém, e sabemos que ajudar dá trabalho, aborrecimento, é muito difícil ajudar, muitas vezes, mas quando conseguimos, nos sentimos leve. O fardo é leve, é a ajuda que possamos fazer ao próximo. Até com os problemas que todos nós temos, né? Todos estamos sempre às voltas com muitos problemas. E me lembro até, só para refletir um pouco, uma história do Velho Testamento. Aliás, o Velho Testamento tem um simbolismo sempre muito importante. Paulo afirmava que tudo que nos foi escrito foi para o nosso ensinamento. Então, lá nós encontramos aquela história em que o rei Saul estava perseguindo o futuro rei Davi, depois até de um momento de uma convivência bastante harmoniosa, né? Quando Samuel conseguiu trazer Davi, que vivia lá perto de Belém, na casa de Jessé, e trouxe esse menino para conviver com Saul, porque ele sabia que Saul não estava correspondendo às responsabilidades que lhe competiam como primeiro rei judeu. E até aquela convivência era bem harmoniosa, porque Davi tinha uma característica diferente, ele tocava uma espécie de harpa. E quando ele tocava a harpa, o obsessor de Saul se afastava. Aí, quando ele ficava tocando a harpa, o obsessor saiu. Não sei se é porque ele tocava muito mal, né? Não sei. Sei que o obsessor saía. Quando ele parava de tocar a harpa, lá vinha de volta o obsessor em cima de Saul. Mas sabemos a importância da música, né? Na influência espiritual. Aliás, quando olhamos o Velho Testamento, tem pouco afastamento de espírito de sofrimento, né? Isso é uma característica mais do Novo Testamento. Jesus, com aquele magnetismo, atraía todo mundo, né? E ajudava todo mundo. Não encontramos isso no Velho Testamento. Poucos casos, um deles é este, é o afastamento pela música, né? Eu comentando uma vez com o Danilo Vilela, ele estava das visitas que o Divaldo faz aqui ao Rio, ele comentava que estava psicografando aquele livro muito bom dele, aliás, toda a sua labra é muito boa, né? Quer dizer, como instrumento dos espíritos que são os responsáveis pela mensagem, Loucura e Obsessão. Trata até de um centro de Umbanda, né? Até para desmistificar um pouco essa questão. E ele comentava que sempre que ele ia fazer a psicografia na hora agendada, quando ele começava a psicografar, vinha o bumbo dos tambores da Umbanda. Bum, 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 bum. E ele não aguentava mais. E aí foi conversar com a Joana. E a Joana, então, lhe falou o seguinte: olha, antes de você realizar essa atividade, coloque no ambiente uma música muito especial, realmente, que é a Cavalaria Rusticana, de Pietro Mascagni,
de 1946. É uma música linda, né? Esses espíritos não gostam e vão embora. É mais ou menos a harpa do Davi, né? Mas, de qualquer maneira, Davi fugiu, porque Saul se apercebeu que ele iria substituí-lo, e fugindo com seus auxiliares, soube que a cidade de Keila estava cercada pelos filisteus. E aí ele ficou preocupado, rezou a Deus: o que eu faço? Vai ajudar Keila. E Davi trouxe, então, essa informação para os seus comandados, que reagiram na hora. Mas como eu posso ajudar? É mais ou menos a nossa situação, né? Como nós podemos ajudar? Estamos cheios de problemas. Problema aqui, problema lá, problema acolá. Aliás, eu acho que problema é uma das palavras mais faladas, né? E interessante que nós não encontramos na Bíblia, né? Se vocês tiverem curiosidade, coloque a palavra problema, não existe na Bíblia. Pode existir tribulação, mas problema não existe. Então, ele ficou sensibilizado com o argumento dos seus auxiliares, vou falar com Deus novamente, e quando conversou com o pai orientou: ajude Keila mesmo com dificuldade. Quer dizer, é um recado para todos nós, né? Continuarmos ajudando mesmo dentro das nossas possibilidades, mesmo com as nossas dificuldades. Então, era uma reflexão apenas inicial, até pelo momento, né? Que sempre que nós entramos em sintonia, mesmo à distância, numa corrente de vibração e pensamento, nós sentimos esse alívio, mas temos que buscar verdadeiramente o nosso descanso, o descanso para as nossas almas. Eu queria iniciar essa reflexão lembrando um caso que, para mim, é muito emblemático. Iniciaria até comentando uma coisa com vocês. Se eu perguntasse para algum de vocês o que vocês fizeram há 2 semanas atrás, eu, às vezes, me esqueço até o que eu fiz por exemplo, se eu estou à noite, às vezes me esqueço até o que eu fiz pela manhã. Imagina uma data muito atrás. Mas, quando tem um acontecimento marcante, você consegue se lembrar dessa data. Então, por exemplo, eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo no 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas desabaram. Aquilo, para mim, é como se fosse um filme, né? Eu revivo aquela situação, porque marcou muito, né? E um outro acontecimento que me recordaria muito mais lá atrás, né? Foi em 1969, em julho, quando o Neil Armstrong pisou na Lua, por primeira vez. Me lembro que eu estava lá numa cidadezinha em Lambari, chamada Lambaria, uma estância hidromineral, acho que é a mais simples lá de Minas. Tem um lago muito bonito, né? Mas eu me lembro que eu estava com a minha família, meus pais, e naquela época não tinha essas facilidades que temos hoje, né? Televisão no quarto, televisão no celular, era o salão de televisão. Aí tinha aquele caixotão enorme, 1969, né? Todo mundo, né? Do hotel querendo assistir aquele momento importante. Me recordo até que o dono do hotel já tinha idade, aquele mineiro bem raiz mesmo. Uai, será que isso é verdade mesmo? Estou achando que é uma... Fizeram aí no estúdio, né? Ainda hoje tem muita gente que acredita nisso, né? Que o Neil Armstrong pisou no estúdio. Mas, de qualquer maneira, ele o fez. E, pelo que soubemos, ele, evidentemente, um grande herói da humanidade, um equilíbrio emocional impressionante para você fazer uma missão dessa. Eu acho que, para mim, o principal requisito é você ter um equilíbrio emocional para viver num cubículo como aquele, enfrentando problemas inusitados que possam vir a acontecer. Ele viajou pelo mundo, né? Sendo sempre reverenciado. Em 1982, ele foi a Israel. E, evidentemente, estava em Jerusalém, pediu para que ele fosse acompanhado por algum especialista, um arqueólogo, porque ali tudo leva ao passado, né? Do judaísmo, do cristianismo, até do islamismo, né? Então, é uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas, 3 grandes, né? E foi uma moça designada com ele, e ele rodou todos aqueles pontos importantes,
E ela deixou, por último, a visita à escada do templo. Sabemos que Jerusalém foi destruída, né, em 70, depois, em outras ocasiões, e na década de 70, essa escada que dava acesso ao muro externo do templo fora descoberta. Então, era uma escada importante. Você tinha a escada e no topo da escada tem duas portas. Essas portas são conhecidas como portas de Uda. Uda foi uma das poucas profetisas daqueles grandes profetas, porque quando nós falamos em profetismo em Israel, só nos lembramos dos homens, né? Samuel, Isaías, enfim, Jeremias, Daniel, mas teve umas duas ou três profetisas, em especial Uda, ela viveu aí a época de Jeremias, aconselhou o rei Josias, quer dizer, 500 anos antes de Cristo, e essas duas portas, conhecidas como portas de Uda. E essa escada, nela aconteceram acontecimentos do Evangelho de uma importância significativa, né? Bem sabemos. Por exemplo, Maria certamente subiu naquela escada com Jesus no colo, e lá estava a profetisa Ana, Simeão, enfim, aquela passagem da mulher que fora pega em adultério, ocorrer ali. É interessante que você tenha a escada, e diante da escada tem duas pequenas fontes de água, e essas duas fontes são semelhantes. É uma escada que desce, aí tem a fonte, então a pessoa descia, ela entrava nessa água para se purificar, né, que era o requisito, e subia a escada e ia. Né? Não sei como é que era essa água no final do dia, mas que era assim, eram duas fontes para purificação pelas águas. Né? Então, o grande astronauta se sentou, e uma coisa que ele observou de interessante foi que a escada do templo, ela não era assim, os degraus, a largura não era semelhante. Por exemplo, nossas escadas todas, a largura do degrau é 30 centímetros. Não é? A escada do templo alternava as larguras. Por exemplo, 40, 80, 40, 80. E aí o astronauta perguntou para essa arqueóloga qual é a razão disso. E aí a arqueóloga colocou, fora construída, evidentemente, com essa intenção, de que quando as pessoas adentrassem ao templo, que é um templo sagrado, se os degraus fossem iguais, elas iriam entrar conversando, falando mal do outro, enfim. Mas essa configuração obrigava a pessoa que entrasse no templo estivesse sempre olhando para baixo, uma atitude de reverência. Reparem, uma lição tão antiga, né? Paulo tem sempre razão, né? Tudo que foi escrito é para o nosso aprendizado. Então, por exemplo, quando nós entramos numa casa sagrada, um templo sagrado de Deus, quer seja no ICEB, ou em qualquer outro templo, é bom sempre ser fazer uma oração interior. Né? O Espírito até já tinha me orientado isso, assim que eu cheguei, antes de entrar, entrando lá no abrigo, faça a sua oração, porque você entra procurando fazê-lo no seu melhor eu, né? Com aquela oração, para que você não acabe criando confusão naquele templo sagrado. E, depois dessa observação da arqueóloga, o Neil Armstrong fez a seguinte pergunta para ela: qual é a probabilidade de certeza de Jesus ter passado aqui por esses degraus? E a arqueóloga não hesitou, 100%. 100%. E aí ela notou que ele ficou com os olhos marejados, um homem com equilíbrio emocional, quase uma pedra, né, para enfrentar o que ele enfrentou. E ela já, no final do dia, já tinha criado uma harmonia com ele. Ele também era uma pessoa simpática, né? Já está desencarnado. E ela lhe perguntou, por que está acontecendo com você? E aí ele falou o seguinte, simplesmente: eu estou sentindo mais emoção
pisando nessas pedras do que quando pisei por primeira vez na Lua, quando eu dei aquele pequeno passo, um salto para a humanidade. Eu estou sentindo essa emoção. E, evidentemente, a figura de Jesus leva a bilhões de criaturas a terem essa emoção, porque ele é um homem-amor, então nós temos aí por ele um grande amor. Alguns espíritos, evidentemente, tiveram uma ligação extrema com ele. Eu gosto muito daquelas palavras de Paulo que colocou para os seus irmãos lá para os Gálatas, né? Aquela frase, não sou mais quem vive, né? É o Cristo quem vive em mim. Ou mesmo aquela passagem com João Batista, né? E quando Jesus iniciou seu ministério público, João Batista, que era altamente reconhecido, né? Um grande profeta. Aliás, hoje ainda existem alguns grupos religiosos no Irã, no Iraque, que entendem que o verdadeiro Messias era João Batista e não propriamente Jesus, né? Até porque foi João Batista quem batizou a João. E esses discípulos foram reclamar com João Batista e ele falou: é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Na verdade, é uma visão até nossa mesmo, né? Nós temos que diminuir o nosso eu, o nosso personalismo, para que a nossa individualidade harmonizada com Cristo possa se manifestar. E gosto, na sequência, para encadear aqui a nossa reflexão, para chegarmos ao Gandhi, um acontecimento com João, que também é muito marcante, foi quando ele acabou sendo preso. Sabemos que ele criticara a figura de Herodes Antipas, mas acredito que ele não foi preso por causa disso, porque ele criticou Herodes Antipas, que estava vivendo com a irmã, com a esposa do seu irmão. Ele foi preso, mas certamente não foi por causa disso. Provavelmente, Herodes Antipas tinha preocupações do grande movimento, né, que João Batista vinha realizando, né? Mesmo as acusações acabaram envolvendo ali a Jesus, que estava também movimentando o povo, né? Acredito mais que seja por isso do que, evidentemente, claro que ele não deve ter gostado nada de ter sido criticado por João Batista, mas até porque ele tinha um pouco de receio, porque João Batista tinha muitos e muitos amigos. E aí João Batista ficou preso. E nessa situação da prisão, lhe surgiu a dúvida, né? Porque ele recebeu um benefício de Herodes Antipas de ficar recebendo os seus seguidores. Claro que naquela época não tinha uma célula para nível superior ou então uma tornozeleira. O que Herodes podia fazer? Receba aí os teus seguidores todo dia. Sabemos o conforto que a amizade traz para uma situação de prova, porque João Batista estava no momento de prova, aprisionado em Maqueronte, lá na margem do Mar Morto. De Maqueronte você via, né, conseguia ver Jerusalém à distância, sempre com aquela fumaça de todos aqueles sacrifícios de animais que eram realizados, mas ele estava num momento de provação. E nesse momento de provação surge a dúvida. E como João Batista resolveu a questão? Ele pediu que 2 discípulos fossem até onde Jesus se encontrava e pediu-lhes para que perguntassem a Jesus se ele era verdadeiramente o Messias. Porque, na verdade, eu acho que funcionou ali em João Batista aquele inconsciente, aquele arquétipo, né, do Messias que os judeus esperavam e não como Jesus vinha vivendo junto aos necessitados e sofredores. E ele mandou. E esse Jesus recebeu esses 2 homens enviados por João Batista, acolheu-os com um grande carinho, e eles formularam a pergunta de João. Só que Jesus sabia que se falasse sim ou não ia valer nada, seria apenas uma resposta. Jesus falou-lhes o seguinte: venham e tomem a decisão.
e cheguem à conclusão de vocês mesmos se eu sou ou não sou o Messias. Eles começaram a conviver com Jesus, identificaram que não, realmente tu és o Messias. É diferente dele falar e eles mesmos acompanharem o trabalho que Jesus vinha fazendo e certificarem disso. E aí eles retornaram, avisaram a Jesus que já estavam convencidos. E aí Jesus traz uma frase muito bonita, uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados também são aqueles que confiam em mim, né? É uma bem-aventurança fundamental para todos nós que sempre estamos a enfrentar as nossas tribulações naturais num planeta de provas e expiações como o nosso. E a mesma situação aconteceu com Gandhi, porque em 1908, Mohandas Gandhi estava preso numa cela na cidade da África do Sul, Transvaal. Na Copa do Mundo, algumas cidades nos lembram a passagem de Gandhi ali por aquele país. E, evidentemente, uma situação muito semelhante a de João Batista. Uma cela muito quente, suja, e provavelmente naquele momento ele fez as mesmas reflexões que João Batista fez, né? O que levaram a ele aquela situação? Você começa a refletir, até porque ele estava num momento de tormenta e de tempestade, né? Provavelmente a sua vida ele passou como se fosse um filme, né? Porque ele nasceu na Índia em 1869, aliás, o ano do desencarne de Kardec, né? Parece sobe um, retorna um, desce um outro. Jesus jamais nos abandona, né? Envia esse espírito diferenciado. Ele é da casta dos comerciantes. Isso sempre se fez ele sempre se questionou sobre essa questão das castas, né? E com cerca de 13 anos ele acabou contraindo matrimônio, logo teve, me parece, 4 filhos. Só que, quando ele tinha cerca de 19 anos, ele foi estudar direito lá na Inglaterra. E assim fez, e em 1891 ele retorna para a Índia. E aí começa a trabalhar como advogado. Só que o Gandhi era um espírito assim, um pouco tímido, mas o grande problema de Gandhi é que ele entende, não é que seja o problema de Gandhi, quer dizer, para ele angariar os seus clientes, para ele ter êxito na sua profissão, ele tinha um entendimento diferente da advocacia. Ele entendia que o advogado tinha que ajudar ao juiz chegar à verdade. Não é isso que, normalmente, os advogados tentam levar uma outra verdade de cada um, né? E, às vezes, entre aspas, né? Não era bem isso que os clientes do Gandhi esperavam de um advogado. E ele teve uma série de dificuldades, até que surgiu uma oportunidade para ele fazer um trabalho lá na África do Sul, que também era colônia inglesa, como a Índia, e tinha também uma comunidade hindu muito grande, e que era também preconceituada, sofria de muito preconceito. E ele acabou sofrendo na carne esse preconceito. Ele não levou a sua família de início, mas certa vez ele estava fazendo uma viagem lá na África e ele comprou um bilhete para utilizar o vagão de primeira classe. E durante a viagem houve um problema, evidentemente diminuiu, me parece diminuiu o número de vagões de primeira classe, tinha que escolher alguns, evidentemente ele foi logo o escolhido para ir lá para a terceira classe, né? Ele reclamou e aconteceu que ele foi reclamando, a ponto de terem expulsado ele do trem na estação seguinte. E ele se viu ali nessa condição
refletindo o que ele deveria fazer. Ele entendia que ele deveria lutar contra aquilo. Aliás, ele refletiu se devia lutar ou voltar para a Índia. A Índia ele já tinha visto que ele não tivera um sucesso na sua profissão como advogado, porque ele queria a verdade, que se chegasse à verdade. Ou ficaria ali procurando ajudar aquela comunidade indiana que era preconceituada na África do Sul. E assim ele ficou a refletir naquela noite sozinho, numa estação, e resolveu permanecer na África do Sul para combater essa discriminação. Mas aí vem a questão, como combater a discriminação? E ele ficou meio perdido, porque primeiro, ele não tinha um espírito guerreiro, ele até na advocacia, que exige do advogado você ter uma veia, né, assim, de luta, né? Não era bem de confronto, não era bem isso que ele queria, ele ficou muito em dúvida sobre o que fazer. Até que um dia ele recebeu um livro que foi lançado em 1893. O Reino de Deus está dentro de vós, escrito por ninguém menos do que Leon Tolstói, que mostrou para ele a sua orientação de como ele deveria empreender essa luta, porque esse livro estava muito voltado à discussão do Sermão da Montanha, que sabemos é o grande discurso, a grande mensagem de Jesus, né? Gandhi gostava muito do Sermão da Montanha, né? Gostava até mais, eu acho, do Sermão da Montanha do que do Bhagavad Gita. Gostava muito dele. E, em especial, aquela parte em que Jesus traz os complementos da lei, porque a estrutura do Sermão da Montanha é bem definida. Você tem as bem-aventuranças que nos falam. Eu vejo as bem-aventuranças como um processo evolutivo do espírito. Aquelas bem-aventuranças não estão ali por acaso, elas têm uma sequência. Às vezes nós analisamos elas assim, né? De forma sortida, né? Como se não tivessem um encadeamento. Tem um encadeamento. Santo Agostinho viu isso com aquele seu intelecto e colocou numa visão muito bonita. Depois ele definiu, né, qual era a característica do verdadeiro cristão: é o sal da terra, é a luz do mundo. Depois ele afirmou que ele não estava vindo destruir a lei, ele veio complementar, como ensina o professor Pastorino. Eu vim complementar a lei. Aliás, tem uma ligação do Pastorino com o Gandhi. Aliás, o Pastorino só foi o Pastorino espírita por causa do Gandhi. Porque em 1947, 1946, por aí, ele se encontrava em Roma. Ele ia ser o cardeal mais jovem do Brasil, o professor Pastorino. E o Pio XII, naquela época, se recusou a receber o Gandhi, por uma razão muito simples. Ele afirmava que não recebia homem vestido com lençol. Como se também eles não estivessem com lençol, só que o lençol dele era todo bordado em ouro, né? E o do Gandhi, aquela cobertura mais simples do mundo. E aquilo trouxe impactou de tal forma o Pastorino que ele abandonou tudo. Então, ele abandonou por causa do Gandhi. Veio para o Brasil e aí deram para ele um livro dos espíritos. A mesma coisa que aconteceu com o doutor Bezerra. Ele leu aquilo rápido. Não, mas é tudo isso que eu penso. Está aqui. E nós sabemos que é um intelecto diferenciado, né? O Divaldo comenta, vi numa palestra, falando que foi o maior intelecto que ele já conheceu enquanto encarnado. Né? Então,
voltando aqui a nossa nosso comentário, essa com relação ao Sermão da Montanha. Então, depois de definir qual era o verdadeiro cristão, era o sal da terra, a luz do mundo, Jesus não vim derrubar a lei, mas vim complementá-la, que é a visão do professor Pastorino. E agora eu me dei assim, que às vezes eu vou fazendo umas derivadas, gente. Aí você retomar o local onde você estava ao início, às vezes encaixe, dá uma chacoalhada aqui na cabeça, que eu fui derivando lá com o professor Pastorino, né? Até para ressaltar que ele fala que eu vim complementar, e anunciou os complementos. E um complemento importante era a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que não vem nem do judaísmo, vocês bem sabem, isso vem lá de Hammurabi, século XVIII a.C., né, com aquele código de Hammurabi, tinha mais de 280 leis, alguma coisa assim, e lá está inserida a lei de Talião, que, na verdade, na essência, é uma lei que procura a justiça. Quer dizer, vamos dizer assim, o castigo se adequado ao crime, para você não comer, como acontece hoje em dia, nós falamos, né? Roubou um pãozinho da padaria, ficou 10 anos preso. A lei de Talião serve para coibir esses desajustes, né? Mas Jesus veio, ele falou sobre a lei de Talião, falando que ela não estava mais valendo entre nós, mas eu acho que a lei de Talião é uma lei quando exercida por Deus, ela é perfeita. O problema é quando é exercida por nós. Para nós, ela está abolida. Então, nós temos que resistir ao mal com o bem, né? Quando você for atacado numa face, você oferta a outra face, o outro posicionamento, né? De não reagir o mal com o mal, mas sim reagir o mal com o bem. E Leon Tolstói faz uma abordagem muito bonita, foi um dos seus livros mais importantes. E aquilo impressionou muito ao Gandhi, que começou a ter o caminho como ele deveria se comportar lá na África do Sul, a partir dessa orientação do Leon Tolstói. Aliás, nesse livro, ele fala até um aspecto muito importante, né? Se alguém tem que atravessar um rio, uma correnteza muito forte, né? Por exemplo, os valores do mundo, como é que você vai atravessar esse rio com essa correnteza assim? Você tem que remar contra a correnteza para tentar chegar do outro lado. Então, ele entendia que você remar contra a correnteza era você remar contra esses valores do mundo utilizando os valores espirituais. Essa era a ideia assim, que o nosso Leon Tolstói tinha. E isso, evidentemente, começou a ser desenvolvido pelo Gandhi. Ele teve uma participação grande em vários movimentos lá na África do Sul, protegendo a comunidade hindu. Evidentemente, acabou preso. Como comentamos para vocês, em 1908, ele foi preso algumas vezes lá na África do Sul. E o que é muito interessante, ele manteve um relacionamento de cartas com Leon Tolstói. Porque Leon Tolstói era o seu guru. E ele, às vezes, na prisão, ele escrevia umas cartas e Leon Tolstói respondia para o Gandhi. Tanto que lá na África ele fez uma fazenda chamada Fazenda Leon Tolstói, em honra a Leon Tolstói, onde você procurava, né? Ele era vegetariano, ele combatia o consumo de carne, enfim. Foi para o nosso Gandhi, o grande orientador foi Leon Tolstói. É interessante, revendo assim rapidamente a vida, porque não podemos falar da vida de um grande homem como o Gandhi sem falar das influências que sempre você tem a influência de alguém que está ali
orientar. Então, o grande orientador de Gandhi foi Leon Tolstói. Foi aquele que lhe orientou, foi que deu o caminho para ele, que mandava as cartas. Olhem bem, nós estamos falando de um indiano lá na África do Sul, mantendo relacionamento de cartas com um dos maiores escritores da humanidade. Já era uma referência. E Leon Tolstói tem só uma carta, que uma das primeiras cartas, Leon Tolstói, naquela época, ele sempre buscava religião e tudo, né? Mas ele não aceitava muito bem ainda era a reencarnação. O Leon Tolstói faz porque até o Gandhi, numa dessas cartas, fala não critique muito a reencarnação. Não é que ele criticasse, ele achava outras coisas mais importantes que aquilo, mas depois eu acho que, retornando ao mundo espiritual, ele nos trouxe, né, uma literatura muito bonita e se convenceu da reencarnação. Mas Leon Tolstói, vamos também mencionar Leon Tolstói, porque é da constelação de interconexão entre esses grandes espíritos. É como se fosse... nós temos João Batista e Jesus, né? Temos o Gandhi, temos o Leon Tolstói, né? Temos Paulo e Barnabé. Então, temos sempre alguém com um intelecto diferenciado levando orientação espiritual para aquelas pessoas, né? O Leon Tolstói nasceu em 1828. Ele é um aristocrata, tinha recursos, ficou muito cedo, seus pais faleceram, foi viver com umas tias. Depois ele entrou para fazer curso de superior jurídico, mas ele era meio inconstante, ele gostava sempre muito do campo, então ele passava épocas na cidade, às vezes no campo, porque ele tinha recursos, era conhecido até como Conde Tolstói, e em determinado momento, talvez influenciado até por seu irmão, ele entrou para o exército, ele foi para a Guerra da Crimeia, e a realidade da guerra o fez cair em si de que realmente a violência não valia a pena. E por volta aí de 1956, ele sai, aliás, 1856, perdão, ele sai do exército e começa a viajar à Europa. Esteve na França em 1857, na época de Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos. Fico até pensando se o Leon Tolstói não soube. Tem aqui o Livro dos Espíritos. Não deve ter se interessado, mas olha aqui, o Livro dos Espíritos é um livro diferente, né? Viajou para a Europa, retornou e começou a escrever aqueles famosos romances, né? Guerra e Paz, enfim. Ana, aí eu vou pedir auxílio da Nádia. É Karenina? É Karenina, né? Karenina, exatamente. Ana Karenina. Né? Só que quando ele escreveu esse romance, isso gerou nele uma crise espiritual muito grande, porque a heroína acaba cometendo o suicídio. E ele começa a receber relato, porque ele já era famoso, um escritor brilhante, né? Uma referência para o mundo da cultura da época, e ainda hoje é para a humanidade. Ele começou a receber aquelas informações de outras moças que haviam cometido suicídio por causa do seu livro. E aquilo deu uma crise nele muito forte, uma crise espiritual. Aí ele procurou ver onde estava o Cristo. Evidentemente, não estava. Ele foi e buscou primeiramente os religiosos, né, da Igreja Ortodoxa, não encontrou neles. E ele foi encontrar esse Cristo naqueles trabalhadores da terra mais simples, aqueles que, se não tivessem a fé, eles não conseguiriam sobreviver, e começou a dedicar a sua vida a esses homens, procurando trazer-lhes educação, e ele começou a dedicar também a sua pena, não mais aqueles livros que trouxeram para ele tanta fama, e começou a escrever para uma outra visão, procurando escrever aquilo que pudesse verdadeiramente fazer com que o espírito da humanidade, o espírito humano pudesse se engrandecer. E nesse bojo saíram alguns livros, e um dos mais importantes foi esse, que ele começou a escrever em 1891 e encerrou em 1893, que é O Reino de Deus
está dentro de vós. Evidentemente que ele era uma criatura de referência, ele foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa, ele foi perseguido pelo czarismo, porque ele tinha essa visão de como se fosse assim, você, entre aspas, tá, gente, um certo anarquismo cristão para procurar mudar aquela estrutura, porque a monarquia russa foi aquela mais antiga, era um sistema feudal. Por isso é que a Revolução Comunista aconteceu lá, porque as outras conseguiram se renovar, criar mecanismos para que abrisse o entendimento, mas vamos dizer assim, o regime russo era muito arcaico, era muito difícil. Por isso é que aconteceu até, na minha visão, evidentemente, a Revolução Comunista, por causa desse regime russo. Evidentemente, desse relacionamento surgiu a grandeza do espírito de Gandhi, e em 1910 sabemos que Leon Tolstói acabou desencarnando. E o nosso Gandhi, em 1915, ele terminou a sua tarefa, as suas lutas, e retornou para a Índia. Reparem, essa época na África do Sul é como se fosse uma preparação para ele. Ele foi preparado a nível intelectual pelo nosso grande Leon Tolstói, mas também para começar a saber como ele deveria proceder numa região, num país onde o grupo era militar, até chegar na Índia e, através do seu esforço, da sua luta, que foram enormes, conseguir levar e trazer a libertação da Índia em 1947. Foi uma luta muito grande, bem sabemos, mas eu acredito, na minha visão, que o grande problema, o maior problema que Gandhi enfrentou não foram os ingleses. Porque os nossos problemas estão dentro de casa, como Jesus afirmava, né? Por que Jesus não curou ninguém lá em Nazaré? Porque ninguém acreditava nele. Ele era o filho do faz-tudo, do José. E Jesus só curava as pessoas, falava, a tua fé te salvou. Ninguém acreditava nele. Ele era o filho do faz-tudo. Quase foi morto em Nazaré, quase jogaram ele lá num desfiladeiro. Então, a mesma coisa com o Gandhi, porque quando ele consegue levar nesse processo difícil, né, de não resistir ao mal com o mal, a grande questão que o Gandhi enfrentou foi a briga religiosa, né, entre o hinduísmo e os muçulmanos, que iriam formar o Paquistão e a Índia. Isso foi o grande problema que ele enfrentou. Aliás, foi esse problema que o levou à morte, né, porque foi um nacionalista indiano que lhe tirou a vida em 1948. É impressionante. E, graças a Deus, foi um indiano. Imaginem se tivesse sido um paquistanês, né, um muçulmano. Aí, realmente, aquilo seria um banho de sangue, porque o que ele mais enfrentou de dificuldade, acredito, não foram com os ingleses. Foram justamente essas brigas religiosas. E nós sabemos como isso é uma característica de um planeta de provas e expiações. A maior fonte das lutas e guerras tem seu cerne na religião, o que é um absurdo. E Gandhi acabou enfrentando isso, mostrando que aquela lição que Jesus havia trazido, que para muitos parece algo que é só uma teoria, não tem uma força impressionante. Leon Tolstói orientou a Gandhi, que acabou trazendo a liberdade para a Índia, vencendo assim os ingleses. Mas não ficamos apenas aí, porque sabemos que a vida de Gandhi influenciou um grande outro pacifista, que foi Martin Luther King. Martin Luther King nasceu em 1928, e ele começou a combater a partir de 1955, quando tem aquele acontecimento da Sarah Parker, do ônibus, e ele começa as suas lutas. Ele também
entendeu que, para vencer aquelas tradições, né, que colocavam o negro numa situação muito difícil lá nos Estados Unidos, nos afrodescendentes, não podia ser através da violência, tinha que ser como o Gandhi havia ensinado para ele, né? Ele havia ensinado ao mundo, você tem que resistir o mal com o bem. E o nosso Martin Luther King foi para a Índia, ficou lá talvez 2, 3 meses, visitando todos os pontos onde Gandhi estivera, enfim. Aliás, foi muito reverenciado, ele pôde aprender tudo aquilo que o Gandhi realizou de uma forma bem direta lá na Índia. E ele retorna para os Estados Unidos e começa a sua atividade, e sabemos que ele vem também ser assassinado em 1968, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964 pela luta pelos seus direitos civis, das liberdades para os afrodescendentes lá nos Estados Unidos. E na África do Sul, um exemplo do nosso Gandhi acabou influenciando Nelson Mandela. Vocês reparem como é que isso vai se encadeando, né, como se fossem pérolas de um colar, né? Um vai influenciando o peso, a força do exemplo. E Nelson Mandela também ficou 27 anos preso, mas acabou também utilizando o proceder de Gandhi, que foi um exemplo para todos. Mas sabemos, e procurei destacar aqui nessa reflexão, que o grande, realmente foi o grande, quem deu o grande testemunho da não violência, mas Leon Tolstói foi aquele que começou a influenciar Gandhi e, assim, por consequência, influenciando outros grandes pacifistas que hoje são reconhecidos pela humanidade, né? O Gandhi, o Martin Luther King e o Nelson Mandela. Então, era mais ou menos isso que eu tinha a colocar para vocês de início. Podemos aí fazer mais alguma reflexão, Nádia? Eu aqui não vejo aqui nenhuma pergunta no chat, mas estão aqui abertas essas inscrições para vocês comentarem esse estudo com uma abordagem tão original que nos traz o Guilherme. O Guilherme faz uma introdução com uma base do Evangelho e do Testamento, do Velho Testamento. Para isso, de uma certa forma, é uma preparação. Ele tangenciou uma explicação porque ele fez isso, mas, na verdade, nós sentimos isso porque chegou um momento em que ele falou sobre João Batista e Jesus, Paulo e Barnabé, e agora, introduzindo, de uma certa forma, essa ligação que ele colocou como um colar de pérolas de uma maneira tão sutil e delicada com esta pleiade de espíritos que, de alguma forma, estiveram interligados, alguns ainda no plano físico, outros por influência da mensagem e, possivelmente, da vibração espiritual que continuaram fazendo verter essas ideias superiores que realçam o valor do espírito, né, os valores superiores do espírito para os que estiveram aqui. Quer fazer algum outro comentário, não? Eu queria só um comentário desse impacto daquela informação que foi trazida num livro do Léo Tolstói, né, em que a heroína vem cometendo suicídio e depois ele tem essa crise espiritual que permanece, porque eu li um livro, Sublimação, eu acho que é a psicografia da dona Ivone Pereira, e o autor é o Leon Tolstói, e ele coloca que esse livro é justamente para poder reparar de alguma maneira, né, da Ana Karenina. A Karenina, de alguma maneira, pudesse reparar com histórias onde
heroínas procuraram sublimar o amor e não se dirigirem por um caminho mais fácil, entre aspas, né, o caminho obscuro do suicídio. Então, é muito, muito assim, bonito, porque mostra que essa crise espiritual que ele teve, lá no século XIX, ainda ele tem que esperar para procurar reparar de alguma maneira, levando a mensagem mais otimista da vida frente aos problemas, para que as pessoas não venham a cair em assim, situações que levem ao suicídio, né? E hoje em dia, eu acho que isso nós temos que estar muito alerta. Eu acho que as casas espíritas, né? Porque, como eu coloquei, eu participo de um centro aqui na Barra, né? E você vê as demandas muito grandes, né? De pessoas pedindo auxílio, ou porque estão com depressão, ou com ideação de suicídio. Ideação de suicídio. É muito... Tanto que eles ficam procurando criar aí mecanismos, né, que com rapidez procure atender essas pessoas que estão vivenciando, né, essas situações dramáticas. Ô, Guilherme, quando você ia falando sobre essa, digamos, atividade frenética de idas e vindas, saídas e entradas nas prisões, que foram uma marca na vida do Gandhi, né? A partir da África do Sul e, evidentemente, lá na Índia. Mas há um outro ponto também, porque outro habitué de prisões foi o Paulo, né? Que você também citou aqui. Com certeza. Então, esses grandes espíritos assim ficaram habitués das prisões, e a forma como eles viveram essa prova, né? Porque eram provas. É uma prova, que prova, né? Então, como eles viveram isso de uma forma tão grandiosa e didática para todos nós. Você viu o Mandela. O Mandela ficou 27 anos naquela... eu vi um filme que tem lá a cela dele toda arrumadinha ainda, né? Mas você ficar 27 anos naquela cela é uma prova. Eu acho que eu tenho uma impressão, gente, eu tenho a impressão que o Mandela provavelmente foi algum dominador inglês daquela região que veio para trazer liberdade e reparar e resgatar também alguns problemas aí do passado. Né? Deve ser. Guilherme, não entendi bem se você foi até a cela do Mandela, não? Não. Foi um filme que eu vi. Um filme. Na cela, era uma ilha, a penitenciária onde ele estava, é uma ilha, e leva umas pessoas visitando. As pessoas podem até visitar essa cela, né? Mas eu fico pensando, 27 anos é muito tempo. Há aí um agravante do ponto de vista da prova, mais um ingrediente para revelar a grandeza do exemplo do Mandela. Porque o Mandela era um homem muito alto, né? Parece que ele tinha 1,80 um pouco mais, e essa cela parece que tinha 1,5 m, 1,60 m de altura, então ele ficou 27 anos sem poder ficar de pé mesmo, que é uma coisa assim, inimaginável, né? Outra coisa inimaginável, acho que eu já comentei isso, porque muito me emociona isso no Mandela, acho que eu já até comentei aqui em uma dessas nossas reuniões no ICEB, quando ele saiu da prisão, né, em liberdade, ofereceram um grande jantar a ele, já como presidente, e ele, então, convidou para sentar ali. Você vai fazer uma outra ilação aí com o Novo Testamento. Ele convidou para sentar à direita e à esquerda dele, no grande jantar, os 2 carcereiros dele durante esse tempo. Isto é de uma grandeza
Realmente. É indescritível, né? É inimaginável também, né? Como é que ele, já tendo se livrado de tudo aquilo, ele trouxe para junto dele aquelas pessoas que estiveram ali junto, né, da serra Agora, dele. como tem uma grandeza também do Leon Tolstói manter essas cartas com o Gandhi, né? Porque, apesar de ele já estava num outro momento, né? Ele estava num momento de espiritualização, ele não era mais aquele escritor, né, das grandes obras, ele estava dedicando a pena dele para o bem, mas também é muito bonito você ver uma pessoa naquele posicionamento mandar uma carta para um indiano que está preso lá na África do Sul, né? E muito bonito também, muito bonito. Essa correspondência Hum. de uma criatura que está alta, né, no sentido até intelectual e tudo, isso me faz lembrar um dos maiores poetas, né, o Rainer Maria Rilke, é um dos meus favoritos, o Rilke, tcheco, e ele escreveu Cartas a um Jovem Poeta. É um livro deslumbrante que eu recomendo a todo mundo. E, na verdade, esse livro contém as cartas que o grande Rilke, já era o grande Rilke, na época dessa correspondência, ele respondia às cartas de um rapazote que queria ser poeta. Então, escrevia essas cartas para o Rilke, e o grande Rilke não só concedia o tempo para ler as cartas daquele jovem, como respondia dando orientações. É um livro deslumbrantemente lindo que eu recomendo a todos. Existem passagens maravilhosas, um grande poeta falando a um jovem, é uma grande emoção mesmo. Agora, você falou, eu anotei aqui, nossa, eu tenho tantas coisas aqui anotadas. Sim, quando você foi fazer, você disse assim, eu sinto necessidade de citar ou fazer essa relação com o Tolstói, e depois você fez com o Mandela, com o Luther King e tudo, e você foi muito feliz falar no Colar de Pérolas, que, aliás, é uma figura lá do Velho Testamento. Você tomou isso lá do Velho Testamento. Pois é. Mas, enfim, gostou, né? Também estou viajando. Você viajou também? Eu estou na viagem, viu? Mas quando você relacionou, fez essas associações com essas outras figuras, eu, justamente buscando o entendimento do papel do Gandhi, da situação do Gandhi, num conjunto, inclusive do ponto de vista histórico que você colocou, porque você citou aqui as datas, eu lembrei que você, aqui, de uma certa forma, aplicou a linha de trabalho de um alemão, o sociólogo, eu acho também que eu já citei aqui, mas, enfim, de um sociólogo, Norbert Elias, em que ele defende uma abordagem. Ele acha o seguinte, para você entender uma figura, você precisa do contexto da figura, você tem que entender com que coisas, ideias, situações aquela figura dialogava. Foi exatamente a base, o fundamento teórico para nós, um grupo de professores e de pesquisadores. Em 2004, nós nos reunimos e escrevemos um livro, cada um falando sobre uma área da sua especialidade, para nós modestamente prestarmos uma homenagem ao Kardec, em 2004, pelo bicentenário do nascimento, e nós usamos esse fundamento teórico, porque era para nós fizemos o entorno do Kardec, né, do Revival Kardec,
do ponto de vista das áreas da sociologia, das guerras napoleônicas e tudo mais, da filosofia, da educação, o Hahnemann e tudo. Então, nós fizemos esse apanhado e ficou muito interessante. E o fundamento foi o Norbert Elias, e você me pareceu aqui seguindo essa... Se não seguiu conscientemente, pelo menos você intuiu uma necessidade de circunstanciar essa figura para nós compreendermos melhor essa sua abordagem bastante original, falando de uma figura histórica. Existe ainda aqui uma questão que me envolve também muito. Quando você falou da influência do Gandhi sobre o Martin Luther King, sobre o Mandela, e eu lembrei também de um filósofo, também poeta, um escritor norte-americano, Henry David Thoreau, que é um pioneiro digamos assim, da filosofia de meio ambiente, da volta à natureza e também da desobediência civil. O que, né? Também recomendo altamente a obra mais conhecida desse ponto de vista do Thoreau é Walden 2, Walden, W-A-L-D-E-N, que é o nome de uma pequena floresta para onde o Thoreau se recolheu, e lá ele viveu de forma natural. Ele construiu uma cabana com as próprias mãos, com o próprio machado e tudo mais, e é muito interessante. Ele é, digamos assim, o precursor ou o pai dessas ideias da natureza, do contato com a natureza e tudo mais. Então, o Luther King ele influenciou muito pelo Gandhi e por esse a quem você... O Thoreau, exatamente. Aliás, o Luther King, quando ele retornou aos Estados Unidos, ele escreveu as suas experiências, sua visão, né, do Gandhi. Então, são escritos muito ricos, né, que lhe dariam forças, né, porque ele foi para lá por volta aí, me parece, 1958, 57, né, e iria se desencarnar em 1968, né? Ganhou o Prêmio Nobel em 1964 da Paz. E em 1963 fez aquela famosa marcha sobre Washington, né? Aquele discurso bonito, eu tenho um sonho, né? Que impacta a humanidade desde então. Agora que você citou a Marcha de Washington, você podia comentar, fazer uma relação com a Marcha do Sal, do Gandhi? Eu acho que a marcha é o grande, assim, o grande testemunho que eu acho que consegue congregar as pessoas, né? Para você fazer uma marcha, você consegue dar volume, né? Você consegue reunir muitas pessoas. Eu acho que o Gandhi já tinha feito umas marchas menores lá na África do Sul. Eu acho que, como eu falo, acho que a África do Sul foi o experimento do Gandhi, né? Ele experimentou as suas ideias numa dimensão menor e depois iria até porque a comunidade hindu também não era assim enorme lá na África do Sul, sofria, mas não era. Aí ele, com essa preparação, vê como a espiritualidade trabalha, né? Ele fez como que uma preparação na África do Sul e foi realizado o seu trabalho lá, e aí fez a grande marcha do sal, enfim, milhares e milhares de criaturas. Eu acho que a marcha, ela tem essa vitalidade, né, de congregar as pessoas e fazer a sua reação pacífica, né? É uma reação pacífica. Eu vejo assim, como aí o próprio Luther King fez lá em Washington, não congregou gente de todos os lugares, né? Fizeram ali
fizeram aquele movimento muito bonito. Então, acho que a marcha é um dos caminhos que o Gandhi desenvolveu bem e influenciou os demais, né? Você acha que a Marcha do Sal do Gandhi influenciou o Luther King, ou inspirou o Luther King para fazer a Marcha de Washington, então? Acho. Porque até eu acho que, como eu falei, eu acho que é a melhor forma, né, para você consegue marcar o seu posicionamento, você consegue visibilidade, né? Claro que, mas aí eu volto, né? Eu acho que o grande problema do Grande hoje não foram nem tantos os ingleses, né? Foram aquelas lutas internas. Nós sabemos que o nosso problema é interior, né? Como Jesus falava, os teus problemas é na própria casa. E a luta de religião, que é triste, né? Quantas guerras são originadas por motivos religiosos, né? Por isso que ele ficava sempre fazendo lá ficava fazendo seu jejum para ver se conseguia acalmar aquele povo, né? Mas eu acho que tanto que acabou morto por um nacionalista hindu, né? Que aliás foi uma sorte, que se fosse um, um muçulmano aí ia dar uma confusão geral, aí não seria um Aliás, banho de eu tinha sangue. anotado aqui que eu ia te pedir para comentar esse final, que é assim de uma grandiosidade, como tudo com relação ao Gandhi, né? É de uma grandiosidade humana espiritual, mas eu ia te pedir para comentar esse grand finale do Gandhi, que nós precisamos relembrar também, né? É, eu acho que a morte dele acabou, de certa maneira, como foi um hindu, né? Foi um escândalo necessário ali para tentar compatibilizar Paquistão e Índia, né? Eu acho que ele acabou testemunhando com a sua própria vida. Foi com uma cruz, né? Com uma cruz do Cristo, ele foi crucificado ali com aquelas balas. Como o Martin Luther King também foi, né? Também. Ele foi assassinado. E eu acho que não adianta, a morte acaba mostrando um caminho, né, do sacrifício, quer dizer, a mensagem ganha a força como a força do cristianismo está no sacrifício de Jesus, mostrando, Jesus se sacrificou, meu amigo. Então, imagina nós, né? Então, a morte desses dois grandes missionários da humanidade certamente foi a energia para que tudo aquilo pudesse ser realizado, né? Mas, no caso do Gandhi, foi, de certa maneira, estancar uma luta que ainda continua, de certa maneira, né? Porque existe ali Caxemira, né? É uma região disputada tanto pela Índia, que tem bomba atômica, Isso. Paquistão, que tem E bomba Paquistão. atômica. O Gandhi, lá do outro lado, deve ficar doido. Tem lá as suas bombas atômicas, então é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, que nos mostra que aquele ensinamento do Sermão da Montanha ele tem uma força invencível, né? Invencível. Esse, para mim, é o grande resumo. Eles conseguiram testemunhar ensinamentos que eram até, de certa maneira, são até ridicularizados, né? Você pagar o mal com o bem, você ofertar a outra face, mas é de uma força inquestionável, né? É verdade. É uma emoção tão grande nós tomarmos conhecimento ou relembrarmos. Por isso que nós temos esse projeto aqui no ICEB, de figuras de amor a Jesus e Kardec, porque essas vidas tão edificantemente vividas está na moda dizer inspiradoras, né? Mas, na verdade, são faróis, não é? São chamamentos para nós vermos que é possível, mas é preciso coragem para enfrentar. Preciso. Para ter fé e coragem. Fé e coragem. Mas eu
vou fazer um comentáriozinho aqui, que também me emociona muito. O Chico disse que o único ser humano encarnado que o Emmanuel elogiou foi o Gandhi. Até escreveu, me parece. Lá em A Caminho da Luz, está em A Caminho da Luz, né? É o único. E isso também é um momento, um objeto de reflexão profunda para nós. Porque o mentor elogiar um espírito encarnado, sabendo que no uso do livre-arbítrio e com as circunstâncias de nós estarmos encarnados, mergulhados nos fluidos de um planeta de expiação e provas, isso é uma coisa bastante desafiadora. Então, a certeza absoluta que tinha o mentor, né, o Emmanuel, de que ele não ia falhar, porque deixou esse comentário aí registrado. Então, é uma grande reflexão para nós imaginarmos a estatura desse espírito. Que espírito é esse? Bom, nós dizemos assim, olha, com que naturalidade, ó, ele libertou milhões de almas sem dar um tiro. Libertou milhões de almas, milhões, sabendo quanto de jejum ele teve que fazer, quantas preocupações. Exatamente, exatamente. Paulo falava, né? Ele lutas por fora, temores por dentro. Temores por dentro, o joelho tremendo. Agora, eu só queria refletir ao final o seguinte: essas grandes personalidades, né? Gandhi, Teresa de Calcutá, Paulo, todos também têm seus críticos, né? Todos têm seus críticos. É interessante, né? Porque no nosso planeta não tem essa... o mundo é de expiação e provas, Guilherme. De expiações e provas, né? Então, procura-se ver o outro lado de Teresa de Calcutá, com críticas, como tem críticas a Paulo também, a Santo Agostinho, todo mundo é criticado. Até o Gandhi também deve ter motivo aí de suas críticas, né? Mas só como não estou colocando aqui, apenas para pontuar o que existe, né? Muitos não falam que Jesus é um mito ou uma lenda, também tem gente que acha isso, né? Então, como você vamos falou, convivendo com isso, né? Nós somos um planeta ainda de provas e expiações. Acho até interessante isso, porque falar regeneração mal ainda vai ter, né? Só que não vai ser o mal preponderante, né? Eu acho. O mal não vai chegar aí. O planeta de regeneração seria ótimo, né? Seria ótimo, exatamente. Mas sabemos que não é assim. Pois é, nessa grande emoção desta nossa reunião, se você já tiver feito seu comentário aí, quer finalizar, fazer um comentáriozinho final, Guilherme? Eu apenas gostaria de agradecer a oportunidade do convite, né? É sempre bom refletir sobre doutrina espírita, e o ICEB, eu acho que é o lugar que mais se reflete. A reflexão é fundamental, né? E me coube falar de um espírito onde eu procurei pontuar as suas influências, né? A influência de Gandhi, em Martin Luther King, em Nelson Mandela, quer dizer, reparem, parece que tudo encadeado. Mas teve um, lá no século XIX, atrás, que foi o grande mentor do Gandhi, que depois conseguiu ser mentor, né, dos que seguiram, né? Então, foi mais ou menos isso que eu quis pontuar, né? Aliás, nós temos a doutrina espírita, tem a honra de manter ainda a presença do nosso Leão Tocha através da mediunidade da Dona Ivone. Dona Ivone.
É muito bonito, muito bonito. É interessante, eu li o livro Sublimação, mas não tinha noção, há muito tempo atrás, não sabia bem quem era o Leon Tolstói, né? Parece assim uma figura, você tinha ideia de uma figura de um grande Escritor. escritor, né? Mas essa volta que ele deu, né, nessa crise espiritual de buscar a fé, e encontrou a fé junto aos pobres, camponeses pobres, a quem ele gostava tanto, né, e amava. E aí você vai entendendo mais ainda a importância desse livro Sublimação que foi trazido por Dona Ivone. Né? Isso. Foi o Tolstói que escreveu que o trabalho é uma prece, né? A Joana de Ângeles tem uma página em que ela cita essa frase do Tolstói, né? O trabalho é uma oração. Né? É uma oração. Então, citando Joana, Martin Luther King, nós hoje fizemos um passeio, hein, Guilherme? Hoje. Ótimas companhias. Então, para te agradecer mais uma vez, Guilherme, você ter estado aqui conosco, voltará outras vezes, certamente, pela sua presença aqui conosco para tratar de um assunto tão delicado e tão grandioso ao mesmo tempo, que é a figura de Gandhi, que você nos trouxe associada às luzes de outras trajetórias de espíritos que engrandeceram não só a sua própria condição de encarnados, mas, através disso, engrandeceram a história da humanidade e, naturalmente, se mantêm como pilares, como estímulos para seguirmos esses passos. Obrigada, Guilherme Kremer, por mais uma vez estar aqui conosco no ICEB, e nós, então, vamos agradecendo também todos os que estiveram conosco e ainda estão conosco em ambos os planos de existência, rogando-te, Jesus, bênçãos por sobre todos nós que aqui estivemos reunidos em teu nome, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, para falarmos, Jesus, desse espírito tão grandioso, tão estimulante para todos nós, tão referencial para a grandeza da luta do homem pela não violência, um tema e um exemplo, Jesus, tão especiais, tão importante esse tema para o momento que vive o nosso planeta. Nós te agradecemos, Jesus, não só pela bênção da reunião, pela bênção que temos estudando essas figuras de amor ao teu coração e ao coração de nosso querido codificador Allan Kardec, aqui no ICEB. Abençoa cada vez mais os estudos, a dedicação, a seriedade do nosso querido Guilherme Kremer, e abençoa, Jesus, os nossos mentores, esses que são os nossos anjos da guarda, os mentores que nos acompanham e, muito particularmente, todos os mentores do ICEB, representados por Diolindo Amorim, seu fundador, e por Jorge Andréia, nosso presidente de honra. Distende, Jesus, a tua misericórdia, a tua paz e a tua luz por sobre toda a humanidade no planeta que diriges, de que és a referência de luz, de amor, de misericórdia, de paz, aqui na Terra, para todos nós. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.